Sejam bem-vindos a este painel sobre gestão cooperativa e desenvolvimento, que é uma programação organizada no ambiente da Unijuí, no contexto do online. Sejam todos muito bem-vindos e, principalmente, bem-vindos para esta realização deste painel que se realiza nesta noite com a presença de painelistas convidados para esta programação especial. E por isso, neste ambiente do Meet, pedimos antecipadamente a clemência por algum pequena dificuldade que tiver, mas é o ambiente que hoje é utilizado para a realização das aulas e das atividades da própria universidade. Por isso, sejam todos muito bem-vindos para este painel, que tem como painelistas confirmados, convidados externos, professor Vitor Reisdorfer, doutor em administração, professor da Universidade Federal de Santa Maria e especialista em cooperativismo, professor Evandro José Kotz, mestre, gerente jurídico do Sicredi, especialista em gestão estratégica de pessoas e em direito tributário cooperativo e societário, do David Forjarini, doutor em administração, coordenador de graduação da Escola Profissional do Cooperativismo do Rio Grande do Sul, professor e pesquisador em cooperativismo. A presença da acadêmica do curso superior em gestão de cooperativas e associada da Cooper Concórdia, Grace de Freitas, e também a minha colaboração como professor da Unijuí, professor pesquisador e que regente desta disciplina de Teoria da Administração 2, que é uma das promotoras deste painel, bem como coordenador também do programa de pós-graduação em Gestão de Cooperativas, o MBA em Gestão de Cooperativas. Por isso, em nome da coordenação, damos as boas-vindas a todos, momento em que reafirmamos que todos estamos vivendo neste ambiente impactados fortemente por toda a pandemia internacional resultante do Covid-19, e a Unijuí está envolvido, está engajado, e principalmente valorizando o conhecimento, valorizando as pessoas, valorizando a vida, segue com as suas atividades e a sua organização acadêmica através destes ambientes online. Por isso que nesta noite estamos aqui, neste ambiente online, para esta programação. E a Unijuí, no seu coletivo de reitoria, professores, funcionários e acadêmicos, continuamos todos junto com você e continuamos sempre junto com você. E a gestão cooperativa se agrega também a esta temática. Por isso, dando as boas-vindas a todos, neste momento, contamos com a presença de grande número de participantes deste painel, que antecipadamente já agradecemos pela pronta confiança neste trabalho, e contamos também com a presença de lideranças institucionais por parte da Unijuí e lideranças do sistema cooperativo. Por isso, nesse momento, registrando a presença da professora Euzélia Vieira, que é a chefe do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí e também vice-presidente da FIDENE, presença do professor Ariosto Sparenberg, que é o coordenador do Programa de Formação de Gestores e do Curso Superior em Gestão de Cooperativas, que convido nesse momento, inclusive, o professor Ariosto para abrir o seu microfone e, de forma coletiva, em nome da instituição, fazer a rápida saudação e a acolhida a todos. Sejam todos bem-vindos. Professor Ariosto, a sua saudação e a palavra é sua. Bem, inicialmente, em nome da coordenação, do curso do Programa Integrado de Formação de Gestores, compreende aqui em Santa Rosa, nosso campus, os cursos Administração, Ciências Contábeis e o nosso curso de Gestão de Cooperativas. Então, inicialmente, queremos desejar a todos uma noite produtiva, um excelente trabalho, e de uma forma especial, eu quero também cumprimentar aqui, estender, professor Pedro,
a todos os já mencionados aí também na sua abertura do programa. A gente sabe aí realmente que vai ser um painel, vai ser uma programação assim com bastante rica em termos de contribuição. Nossos colegas aí também de outras instituições, os professores também da área do cooperativismo, o Vitor, o Evandro, o David, né? Representando aí os alunos do curso de gestão de cooperativas, a Grace, e você de uma forma especial, Pedro. Queremos te parabenizar mais uma vez, tá? Por essa iniciativa, por essa forma de continuarmos as nossas atividades, né, nesse momento de forma online, né? Mas eu acredito assim que esse é o diferencial da nossa instituição, da nossa Unijuí, que também, né, de uma forma estava preparada, né, e nada melhor do que este momento aqui para também atuar, né, nesses momentos de pandemia, para que o semestre, as atividades, né, na Unijuí tivessem sequência como estão tendo e mantendo sempre a nossa qualidade. De uma forma especial também eu quero cumprimentar a nossa chefe, a professora Eusélia, que também se agrega às atividades dessa noite, mas assim, de uma forma muito carinhosa, além de cumprimentar as lideranças do setor cooperativista, né, mas os nossos acadêmicos, né, aí tem acadêmicos de nossos campos aí, Três Passos, o professor André também se agrega, os acadêmicos dos cursos aqui também de Santa Rosa, né? Eu acho que tudo isso mostra, assim, o compromisso que nós temos como Unijuí, principalmente na qualidade da formação, tá? Que mesmo em momentos, né, difíceis, a universidade continua com as suas ações. E mais uma vez, professor Pedro, eu acho que as iniciativas dos painéis, né, eu acho que já deve ser o segundo ou o terceiro que o professor coordena, tá? Aí usando a ferramenta do Meet, que é uma ferramenta espetacular, né? E a gente percebe aí, não é só a nossa universidade, a gente vê aí, Brasil afora, aí, as instituições do meio de comunicação, né? Aí as grandes players também usando essa modalidade, sem falar em tantas outras organizações, né? Mas, assim, eu quero desejar uma noite produtiva, um bom trabalho a todos, e o meu abraço especial, principalmente aos nossos convidados externos, né, professor Pedro? Eu acho que é sempre bom, acho que sempre tem uma contribuição muito importante, né, porque também são outros olhares, né, são outras ideias, que justamente se agregam, né, as já trabalhadas, principalmente por nós professores da Unijuí. Mas de uma forma rápida, então, eu quero desejar mais uma vez, em nome da coordenação, que nós possamos continuar firme e forte, né, nessas nossas atividades, nessas nossas ações, e mais uma vez ressaltando o compromisso e a qualidade que nós temos como Unijuí ao longo dos 62 anos, de mantermos as nossas atividades, né, mesmo online, mas sem perder a nossa qualidade. E possamos seguir em frente e enfrentar as adversidades que surgem. Fica o meu agradecimento, mais uma vez, professor Pedro, pela oportunidade, em nome da coordenação do curso, e também aqui em nome de todos os professores que integram, né, o nosso TASEC, o nosso departamento, né? Então, um forte abraço a todos e um bom trabalho. Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor David, sou o professor coordenador da graduação da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, ligado ao Sescope do Rio Grande do Sul. Acho que o professor Pedro teve um probleminha. Enquanto ele tenta resolver essa questão, a gente vai começando aqui, a gente foi orientado a começar para que a gente não perca mais tempo. Então, o professor Pedro deixou para nós as orientações sobre como é que a gente ia funcionar mais ou menos nesse painel. A ideia é que a gente tenha, então, mais ou menos uns 10 minutinhos para cada painelista, para falar um pouquinho sobre esse tema. Então, vou me antecipar para que a gente possa ter esse encaminhamento. Então, como foi dito, eu sou professor doutor em administração, fiz meu doutorado em administração na Unicinos, né? Sou mestre em desenvolvimento regional, também
administrador pela Federal do Pampa e internacionalista. No doutorado, a gente acabou tendo a oportunidade de fazer uma ampla pesquisa sobre como que é a gestão de cooperativas, ou como que é compreendido, sobretudo, o cooperativismo, né, ao redor do mundo. Então, eu fiz uma ampla pesquisa nas bases de dados, foram mais de 250 artigos que foram, de alguma forma, acabaram sendo analisados. Não foi mais também, porque, na verdade, ao todo, chegaram a 1.000, mas 250 foram que foram, de fato, utilizados, que muitos deles, e aí eu acho que seria um tema interessante para a gente brincar aqui, gestão de cooperativas com desenvolvimento, que muitos deles olhavam para a cooperativa apenas como um objeto. Um objeto na seguinte ideia: vamos pegar as teorias de administração que estão ali consolidadas, né? Capacidades dinâmicas, visão baseada em recursos, ou seja, no meu caso específico, na minha tese, eu trabalhei a aprendizagem interorganizacional. Então, vamos pegar essas teorias, vamos aplicar nas cooperativas sem uma análise crítica disso. E, trabalhando com uma série de autores, né, tem a Nokovic no Canadá, tem o Dante Carona da Argentina, nós temos o Kurimoto no Japão, trabalhando com uma série de autores ao redor do mundo. A gente percebeu, o primeiro passo que a gente deveria compreender é compreender adequadamente a teoria do cooperativismo. Na teoria do cooperativismo, ele vai dizer o seguinte: nem sempre, ou que não são todas as pessoas, vamos colocar assim, não são todas as pessoas que buscam ou que pautam a sua vida pela maximização única e exclusivamente econômica. O que esses autores estão trazendo para nós? O que eles estão construindo nessa questão? Em que as pessoas têm um interesse também de ter o econômico como suporte, como um meio, como um caminho para que a gente alcance bens sociais. Professor Pedro, você voltou, se você quiser falar. Ok. Peço mil perdões e a palavra segue sendo sua, professor David, que nos honra com a sua presença. A tecnologia nos possibilita coisas boas, mas nos prende algumas surpresas. A palavra segue sendo sua sobre o tema que vinha já explorando, professor David. Perfeito. Eu vou pedir, professor, se você conseguir administrar o som dos demais participantes, nos ajude de alguma forma. Mas, então, seguindo, o que eles estavam dizendo para nós aqui? Eles estavam dizendo basicamente o seguinte: que sim, a organização econômica cooperativa, né, que é a manifestação econômica do cooperativismo, a gente deve buscar os ganhos econômicos, mas esses ganhos econômicos, eles são meio, eles são caminho, eles são a forma de nós conseguirmos a maximização, a satisfação do cooperado, nem sempre é econômica e muitas vezes a social. Então, o que eles são? Quando a gente consegue compreender adequadamente que essa organização econômica ela é peculiar, isso vai nos levar a reconsiderar, ou pelo menos olhar de uma forma crítica, as teorias de administração que estão dispostas às empresas. Isso vai nos chamar a atenção a fazer algumas transformações, algumas mudanças. Aí a minha tese, quando eu trabalhei com aprendizagem interorganizacional, a ideia é abrir um caminho para a aprendizagem interorganizacional exclusiva dentro da lógica de cooperativas, porque isso muda. Não dá para eu simplesmente pegar conceitos que eu tenho lá e colocar. Quando a gente consegue fazer essa compreensão, essa transformação, a gente vai conseguir compreender que essa organização peculiar, essa organização econômica, ela tem um grande envolvimento com o desenvolvimento, sobretudo quando a gente for falar de desenvolvimento regional. Porque quando a gente pega os 7 princípios do cooperativismo e consegue analisá-los adequadamente, consegue compreender eles adequadamente,
cooperativa é aquela que consegue gerar mais renda para os seus cooperados que estão ali presentes, ou seja, esse cooperado deixa de ser um simples produtor de leite para ser um empresário do produtor de queijo, produtor de doce de leite, ou seja, ele deixa de ser apenas produtor de leite e passa a ser um empresário. E aí ele precisa estar envolvido com todo esse processo. Mas aí, o que a gente está dizendo nesse encaminhamento, nessa compreensão? É que esse recurso que é gerado a mais garante uma qualidade de vida. E ao garantir essa qualidade de vida, gera desenvolvimento. E é nesse caminho que a gente está encaminhando. Mas aqui é importante dizer o seguinte, se a gente for pegar a lógica econômica do jogo 1, e até na chamada a gente fez lá uma brincadeira, é hora de nós jogarmos o jogo 2, né? Em sala de aula, quando eu sou professor nos diversos MBAs aí, a disciplina de identidade cooperativista. Aí eu gosto de dizer o seguinte, olha, me parece que nós temos um jogo 1 e um jogo 2. O que seria o jogo 1? O jogo 1 é o jogo das empresas mercantis que nós estamos jogando, que é um jogo que todo mundo jogou, que sabe como é que funciona. Aí eu pergunto assim, qual é o grande objetivo de uma empresa mercantil? Maximizar o lucro. Em buscar maximizar o lucro, ela gera um desenvolvimento, melhora a vida das pessoas, enfim, faz todo esse trabalho. Mas o jogo 2, né, que seria o jogo das cooperativas, que é o grande objetivo de uma cooperativa? Satisfazer as necessidades e desejos dos cooperados. Então, quando eu entendo adequadamente o que é as necessidades e desejos dos cooperados, e satisfaço isso, eu consigo alcançar esse objetivo. Aí a gente vai olhar para uma nova geração que está vindo, pessoas reanalisando, redescobrindo esse processo, e a gente vai analisar que as novas gerações estão dizendo o seguinte, olha, eu tendo condições econômicas para viver bem, o resto do meu tempo eu gostaria de ter, não para maximizar o retorno econômico, mas também para satisfação mínima social. O que a gente quer dizer com isso? Vamos pegar nós, quem aqui é pai ou mãe? Vamos pegar essa questão. Quando eu aumento o meu retorno da cooperativa, será que essa sobra de tempo eu não gostaria de vir e ir para casa, abraçar o meu filho, ficar com ele? Quem é mãe e pai de filho de 4 patas, né? E ficar mais tempo com o seu filho de 4 patas. Ou seja, aquela velha lógica que ensinaram para nós a vida toda, que a nossa vida é única e exclusivamente acumulação de capital, ou seja, eu tenho uma casa, depois eu tenho um carro, depois eu tenho uma casa de 2 andares, depois eu tenho uma Ferrari, sei lá, e vou nessa loucura. Talvez essa lógica ela não esteja presente para todos, sobretudo para a nova geração. E aí, agora fazendo o fechamento, aí vem a possibilidade de nós cooperativos, aí eu me incluo, né, também sou cooperado, de nós cooperativos linkar o nosso posicionamento no mercado e destacar a nossa vontade competitiva. Para essas pessoas que questionam esse método, esse modo de vida workaholic, de maximização de retorno econômico, única e exclusivamente, existe uma organização que discute isso há pelo menos 180 anos, né, se a gente for pegar o cooperativismo moderno. Né? E aí a gente pode dizer, olha, nós temos aqui o nosso colega do Sicredi, né? Aí eu posso dizer o seguinte, olha, nós não somos essa organização econômica. Nós somos uma organização que está comprometida com o desenvolvimento, com a qualidade de vida, nós estamos comprometidos com os 17 ODS. E aí isso se torna também a nossa vantagem competitiva. Então, para as pessoas que daqui a pouco não querem essa lógica de maximização
apenas econômica, apenas, eu acho isso que é muito importante. Não estou dizendo aqui de forma alguma que a gente não busca essa questão econômica, mas para aquelas pessoas que não querem só isso, que querem ter qualidade de vida, que querem desenvolver a sua região, investir numa cooperativa pode ser um grande caminho. Se a gente for olhar, e aí eu gosto de dizer nas minhas aulas, né, essa galera nova que está questionando esse processo, ela vai buscar uma instituição, eu não quero um banco. Onde que muitas vezes essas instituições, essas pessoas estão indo? Para que instituições essas pessoas estão indo? E aí a gente percebe que muitas vezes elas estão indo dando cooperativas de crédito aqui para a gente fazer um debate, aproveitando que o nosso analista aqui está junto. Muitas vezes eles acabam indo para as fintechs. Se você for lá abrir o Nubank, né, ele vai dizer o seguinte: nós não somos banco. Peraí, quem não é banco é nós. Nós não somos banco, nós cooperativas não somos essa instituição. Aí tu vai ver outras instituições que vão se apresentar dizendo: olha, nós não queremos ser isso, mas essa posição, essa vantagem estratégica, esse posicionamento estratégico deve ser nosso, das nossas cooperativas. Então, o que eu quero, para encerrar, né, para dar o meu encerramento, eu acho que, não sei se eu passei do meu tempo aqui, mas para chegar ao meu encerramento, quero dizer o seguinte: quanto mais nós fortalecermos a nossa identidade cooperativista, compreender que as nossas organizações têm outros elementos para avaliar o seu desempenho, né? Ou seja, a melhoria do desenvolvimento da sua região, a melhoria da qualidade de vida do seu cooperado, quando nós conseguimos compreender bem isso, acredito que a gente marca um território, posiciona-se no território como uma vantagem competitiva, que nenhuma outra empresa mercantil pode ser cooperativa. Né? Nenhuma outra empresa mercantil pode ter os elementos, a personalidade e a identidade que nós temos. E aí a gente começa a demarcar território. Aquelas pessoas que acreditam que o desenvolvimento passa também pelo desenvolvimento social, pela qualidade de vida, um desenvolvimento da região, escolham as cooperativas, porque aí nós temos um grande caminho pela frente. Professor Pedro, espero ter contribuído um pouquinho e fico à disposição. Satisfação. Muito obrigado, David. Obrigado aos painelistas que deram suporte, porque a tecnologia também nos prega algumas surpresas, mas e escusas a todo o coletivo que se faz presente aí. 2 elementos apenas. Um primeiro, a regrinha de ouro, que eu não sei exatamente em que momento caiu, mas de todos manterem os seus microfones fechados enquanto os painelistas falam, para não atrapalhar o nosso painel. E o segundo, fazer esse destaque, as contribuições do David nessa primeira rodada, principalmente quando Vitor afirma que as cooperativas são uma das melhores estratégias para enfrentar a crise. E ele escreve, inclusive para enfrentar esta crise que estamos vivendo e as suas decorrências da pandemia. Gestão cooperativa transcende os limites da própria cooperativa e vai se engajar na própria competência da sociedade para que, de forma cooperativa, dê conta dos desafios que vive no seu cotidiano e para enfrentar os seus desafios. Por que você afirma que as cooperativas são a melhor estratégia para enfrentar a crise, professor Vitor? Bem, na sua boa noite. Estou sendo ouvido? Está bem? O som está... Estamos ouvindo bem, pode seguir. Muito bem. Bem, então, inicialmente, eu gostaria de agradecer e manifestar a nossa satisfação de estar participando desse painel e com um público tão seleto e pessoas que eu estou observando aqui, que nos acompanham, são colegas, ex-colegas de trabalho da URI de Santo Anjo, ex-colegas de trabalho da Copatrio São Gonzaga, né, professor Arilton? Amigos de longa data, alunos da universidade aqui, Pedro, da UFSM, eu estou vendo também aqui no painel a participação desses jovens também interessados nessas discussões, que nesse ambiente, e que bom, e parabenizo pela iniciativa, justamente de que termos, então, essa oportunidade de discutir em um espaço aberto, online, gratuito,
para que todos quantos queiram possam estar participando, acessando e discutindo conosco essas questões tão importantes desse momento. Então, eu gostaria de cumprimentar a Evandro, a Grace, David, e você de uma forma especial, Pedro, por estarmos juntos nessa noite e estarmos tendo essa oportunidade de discussão, né? David, parabéns pelas tuas colocações, excelente, que bacana esse trabalho que tu estás realizando lá junto às cooperativas, decorrente também dessas pesquisas que tu fizeste. Ainda hoje eu conversava com algumas cooperativas, a gente tem tido um contato muito próximo. Eu venho do ambiente cooperativo, o Pedro sabe disso, nós na verdade temos muitas questões que estão muito próximas entre nós todos que estamos no painel, e também como universidade, né? A Unigi tem um papel social muito importante, cumpre uma questão na área educacional, de formação e de valores muito importante. A UFSM também segue nessa mesma trilha. Nós estamos também buscando cada vez mais nos aproximar da sociedade, das suas demandas, das suas necessidades, de forma que a gente possa contribuir. Eu acho que talvez essa é a questão chave. A gente possa cooperar entre nós, já estivemos conversando, né, Pedro? Algumas outras formas diferentes de a gente buscar essa aproximação entre nós, no sentido de a gente conseguir construir coisas positivas para todos, né? Aproveitando, então, essas mídias, essas ferramentas que temos à nossa disposição. Eu gostaria, então, de agradecer de uma forma muito especial a todos que acompanham esse nosso painel desta noite e agradecer também esse convite pela oportunidade mais uma vez, né? Saudando os amigos de longa data que nos acompanham nesse momento aí e os amigos novos e os alunos que estão conosco. Bem, para iniciar, eu gostaria de dizer, Pedro, com relação a essa questão que falávamos, que as cooperativas, sim, elas têm uma trajetória muito longa, já tem uma longevidade muito especial que nós podemos observar nesse tipo de organização. Nós temos organizações cooperativas com 115, 116 anos, mais até. Cooperativas agropecuárias, nossa grande parte das cooperativas agropecuárias foram constituídas na década de 50, né, 60, as cooperativas que nós temos aí na nossa região. E, como disse, hoje ainda eu conversava com algumas dessas cooperativas, até para uma troca de ideias, para observar como é que também eles estão percebendo o momento e sentindo em termos de impactos, o que pode estar sendo afetado para as cooperativas essa questão do Covid-19. O que nós entendemos, meus caros, é que essa crise é diferente de outras crises, né? As cooperativas passaram por diversas crises. As cooperativas constituídas na década de 50, imagina quantos governos nós tivemos desde então, né? Quantos momentos econômicos diferentes nós tivemos, períodos de altíssima inflação, de baixa inflação, descontrolada e controlada, né? Então, nós temos realmente situações bastante díspares ao longo da história das cooperativas. E o que a gente observou, e vem observando também através de pesquisas e trabalhos que a gente vem realizando também, David, também dessa área de desenvolvimento de pesquisa e extensão, é que as cooperativas, sim, elas têm uma facilidade diferenciada das demais organizações de superação de crises. Por quê? E a gente acredita que uma das questões seja justamente pela aproximação e por contar com um quadro de associados forte. Ou seja, se nós tivermos as nossas cooperativas preocupadas, especialmente nesses períodos difíceis, em estar mais próximo possível dos associados, gerando uma confiança, gerando um sentimento de parceria, gerando um sentimento entre as partes de comprometimento, o que tem de forte nas cooperativas é o seu quadro social. E esse quadro social vai estar presente, então, para que a cooperativa consiga fazer com que a sua atividade continue fluindo. Eu até ontem à noite assisti a um filme e casualmente veio bem ao encontro dessa questão que a gente coloca agora, onde um rei dizia para o outro que eles precisavam se aliar para superar as dificuldades existentes, perigos eminentes, e um rei então disse para o outro: olha, no momento que nosso povo precisou, buscamos você e você nos deu as costas, né? Então eu vejo que uma das questões chave nesse momento de dificuldade é que as cooperativas, né, não deem as costas para os seus quadros associados. Ou seja, há uma relação de confiança muito grande e esse sentimento é muito presente. E eu tenho observado que as nossas cooperativas, pelo menos aquelas que a gente tem tido a oportunidade de fazer contato,
Elas têm essa preocupação premente de estar atentas e presentes no dia a dia dos seus associados e agora de uma forma ainda mais especial. Isso é muito importante. Então, o que a gente vê é que, na verdade, o que nós estamos passando momentaneamente e vamos passar, e é momentâneo, a gente acredita nisso, né? É que cada pessoa vê o mundo de uma forma diferente. Né? Cada pessoa vê uma forma diferente. Tem gente que está vendo o final do mundo. Né? E o que a gente está entendendo é que quem participa de cooperativas está encontrando um outro sentido, né? E está vendo o mundo com oportunidades e com condições, evidentemente, de recuperação. E se nós estamos juntos e vamos nos manter com os mesmos propósitos, nós vamos conseguir superar essas dificuldades todas que estamos enfrentando no momento. Obviamente, nós temos os dados dos impactos econômicos atuais e o quanto que isso está significando por cada tipo de atividade econômica diferente. Quem nos assiste provavelmente está vinculado a atividades econômicas diferentes, onde nós podemos observar variações de 20% a 80% de redução de faturamento ou de receitas por parte dessas organizações. As cooperativas agropecuárias, especialmente as da região noroeste, que a gente tem tido contato bastante próximo, que é a região daí da Unijuí, né, Pedro Ariosto e demais colegas, não tem tido assim um efeito tão forte, talvez mais forte que o efeito do coronavírus, foi a falta de precipitação pluviométrica, ou seja, a falta de chuvas nessa última safra aí. Mas no que concerne a uma questão de que nós devemos continuar ou termos essa confiança na cooperativa, é que a gente está vendo que as cooperativas tiveram, sim, sempre momentos muito bons e também, evidentemente, períodos de dificuldades, onde o próprio momento da crise ensejou um grau de união maior entre as pessoas partícipes. Não muito diferente das nossas famílias. Olha só, nós temos famílias que, quando também passam por dificuldades, em muitos, ou na grande maioria dos casos, há um sentimento de aproximação. Ou seja, vamos se juntar, vamos nos fortalecer, vamos enfrentar juntos essas dificuldades que estão surgindo aí. E eu penso que é isso que nós devemos desenvolver agora dentro de cada um de nós, é esse sentimento que precisamos unir forças, né? Buscar as alternativas, encontrarmos juntos as soluções e, enfim, seguirmos o nosso caminho. Né? Então, Pedro, por favor, vai me dizendo aí do nosso tempo que a gente tem, mas penso que para iniciar a nossa fala, né, temos 2 minutos, então, que podemos utilizar ainda, maravilha, dizer ainda, então, que o que a gente está observando é que essas ações propositivas, os pensamentos positivos que ele está com o microfone aberto, linha de ouro. Que vamos estar colocando para o nosso quadro de associados, tem um sentido muito forte. Isto vai fortalecer essa relação que nós precisamos, efetivamente. E não dá para entrar, uma questão que a gente vem observando em muitas empresas, vem adotando um discurso de terra arrasada. Não penso que é por aí. Né? Eu acredito que nós temos que entender que não é a primeira crise forte e, evidentemente, não será a última. E algumas coisas no caminho nós deixamos, talvez, de fazer. Né? E que é o momento de reavaliar e repensar. Nós soubemos que nós, há 7 milhões de anos, temos praticamente os mesmos cromossomos, né? O ser humano tem os mesmos cromossomos há 7 milhões de anos, e nesse tempo nós evoluímos muito em tecnologia e recursos e outras formas mais. Nós temos poucos genes que nos diferenciam dos símios, e os símios buscam basicamente a sua sobrevivência, né? A luta pela sobrevivência. E eu acredito que nós podemos muito mais que isso. E é aquilo que disse o David, e eu gostaria de salientar, que, de fato, o cooperativismo nos apresenta uma condição diferenciada de não lutarmos somente pela agregação de valor e pelo enriquecimento,
né? Ou seja, a concentração de renda, a luta pela sobrevivência não deve ser somente uma questão de concentração de renda, né? E, ou seja, o que a gente observa é que numa sociedade, até num corpo, quando nós temos uma célula que cresce excessivamente, ela cresce em demasia na sociedade, com alguém que enriquece abusivamente ou excessivamente, no corpo humano, quando uma célula ela entra numa questão de não conformidade ou deformidade, ela acaba virando um câncer que destrói o próprio corpo. Então, eu vejo no cooperativismo, de fato, muitas situações onde nós podemos buscar esse equilíbrio que tão necessário é hoje dentro da sociedade, que está se reunindo cada vez mais em um número pequeno de pessoas e grandes volumes de recursos sendo produzidos e administrados. Dessa parte inicial, Pedro. Excelente, professor Vitor, agradeço e faço aqui um registro devido ao nosso problema técnico que tivemos lá no início, o registro de algumas presenças do Hélio Oliveira, gerente de formação profissional do Sescope, do amigo cooperativista o Eduardo Fontella, de Buenos Aires, na Argentina, do Antônio Félix Júnior, da Cotrizel de São Cepé, do ilustre professor Hermes Marchetti, em nome do Sicredi, seja a União RS, o Sicredi Culturas, o Noroeste, o Celero, Gervásio Plusinski, presidente do sistema Unicafes do Rio Grande do Sul, Neri Spies, que é assessor da Unicafes, do Roberto Tebaldi, que é diretor da Cooperlat, de Serafina Correia, da Dirce Schreiner, que é diretora executiva da Cressol Santo Cristo, e aqui representando, saudando todo o sistema Cressol, Heloísa da Cespol de Santa Maria, o Emerson Bernardi da Cooperluz, a Jéssica Bolzan, que é da Fecovinho de Farroupilha, que nos honra com a sua presença, Jéssica, sua brilhante atuação no cooperativismo vitivinicultor e principalmente na federação, representantes das cooperativas agropecuárias, portanto, citamos aqui Coopermil, Cotrirosa, Cotrimaio, as cooperativas de crédito, a Unicred, Unimed e outras de infraestrutura, professor histórico cooperativista Laudir Alzani, o Jerônimo Grando da Escope, professora Fátima Zan, do IFAR, Instituto Federal Farroupilha, e outros colegas, professores associados à Cooper Concórdia, membros dos cursos, portanto, do MBA em Gestão de Cooperativas, do curso superior e dos cursos de formação da Unijuí, da professora Adriane Fabrício, do Paraná, que nos honra com a sua presença, também da doutoranda Viviane Ramborger, enfim, tantos que nós teríamos para citar aqui, mas principalmente valorizando a presença de cada um e de todos. Neste contexto que o David enfatizou, e destacado também por Vitor, de que as cooperativas, em ambientes de crise, elas se fortalecem, e são elas as principais estruturas para dar organização à dinâmica de organização da sociedade, aos espaços colaborativos, também o cooperativismo vem sendo afeto de uma série de mudanças e impactos de mudanças na legislação. Vamos dormir com uma lei e acordamos com outra. E isso está gerando para as cooperativas e para a sociedade a necessidade de estar atento. E por isso nada melhor do que ter a presença do professor, especialista, mestre e gerente jurídico do Sicredi RS, professor do MBA, Evandro Jacocotz, e a palavra é sua, professor Evandro. Boa noite, professor, boa noite a todos, muitíssimo obrigado aí pelo convite, muito gentil, para mim é sempre uma honra, um prazer e uma alegria muito grande estar podendo contribuir e participar das discussões aí com a Unijuí, né, sempre muito ricas, e a saudação também aos colegas, ao Vitor, ao David, a professora Grace e também a professora Eusélia. Uma saudação toda especial aqui para todos os alunos que estão participando desse nosso momento hoje à noite, as lideranças cooperativistas, os amigos e colegas que estão participando desse nosso belo encontro aí que a gente está tendo. Realmente as cooperativas, elas, como os professores e os colegas já colocaram, elas crescem em momentos de crise. Historicamente as cooperativas têm crescido e a expectativa é que nesse momento as coisas não sejam diferentes, que a gente consiga superar juntos e sair mais fortes dessa crise.
Me parece que, apesar de ser um termo já bastante batido, mas a gente está literalmente vivendo um mundo VUCA, né, com alta volatilidade, com muita incerteza, com uma complexidade cada dia maior e uma ambiguidade também, em que os desafios imediatos e os que vão impactar os nossos caminhos futuros, seja a forma de viver, de trabalhar, de gerir daqui para frente, serão muito fortes. E nesse momento, a primeira parte minha aqui, eu quero destacar aqui o papel dos líderes, né? Um papel fundamental para as pessoas, para as organizações, para a sociedade e para as cooperativas. E aqui, o destaque para o papel dos líderes, não só líderes para quem está em termos de cargo, não é só dirigentes, mas hoje todo aquele líder situacional que no dia a dia enfrenta essas situações. E nesse contexto nosso de volatilidade, de incerteza, me parece que também os princípios do cooperativismo, como os colegas que me antecederam já muito bem colocaram, eles, como da ajuda mútua, a solidariedade, o interesse pela comunidade, a intercooperação, eles ganham ainda mais relevância e significados práticos, tá? Para inspirar todos para a construção daquilo que nós tanto queremos, que é um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, solidário e sustentável. É isso que, nesse momento de grave crise, em que todos estamos em isolamento social, a gente mais percebe as pessoas fazendo. Uns ajudando aos outros, a tecnologia nos ajudando, a gente cooperando. Nesse sentido, eu queria destacar algumas competências que eu entendo importantes que nós, líderes, precisamos exercitar mais forte ainda nesse momento de crise. O primeiro, que é uma característica primordial das cooperativas, que são sociedades de pessoas, o seu elo com a comunidade, com os associados, é que a gente precisa ter cuidado com as pessoas. Nessa crise, a gente está vendo vários movimentos, várias alternativas, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, inclusive trabalhistas, mas, no primeiro lugar, a gente precisa ter, como líder, foco e consciência da importância das pessoas e do cuidado que a gente precisa ter com elas, inclusive para retomar o processo de crescimento pós-pandemia. Uma segunda característica que me parece bem relevante é uma comunicação que aproxima. A gente se manter próximo da equipe, dos associados, no caso das cooperativas, da comunidade, da sociedade, ter empatia mais forte ainda pelas nossas comunidades, agora e pelos associados, pelos colaboradores, para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Esse é um momento mais do que oportuno para as cooperativas, na prática, exercitarem isso com uma comunicação clara, próxima, responsável, transparente, seja com o público interno quanto com a comunidade como um todo. Nesse momento surge também a liderança transformadora, né? Todos os líderes se empoderarem, terem coragem para ser protagonista, incentivar a atuação e o engajamento das pessoas. O fazer juntos, mais do que nunca, ele precisa não só ser discurso, temos que estabelecer, rever as nossas prioridades nesse momento, reanalisar os riscos, para criar um ambiente de colaboração que permita a construção de soluções rápidas, que o momento exige, a partir da interação organizada dos colaboradores, dirigentes, associados, comunidade e sociedade em geral. E para tudo isso, numa crise que nem essa que nós estamos enfrentando, é preciso ter serenidade, é preciso ter tranquilidade. Os líderes, dirigentes, colaboradores precisam manter essa tranquilidade com inteligência emocional para poder se concentrar na análise dos fatos, dos riscos, dos dados, para poder tomar decisões que eu entendo que são de alta responsabilidade nessa situação. Esse comportamento, ele vai impactar positivamente não só a equipe, como os associados e a comunidade, vai gerar confiança, vai gerar mais proximidade ainda da cooperativa com os seus associados, e isso tudo vai ajudar a criar um ambiente que vai nos possibilitar enfrentar esse momento e sair ainda mais fortes dessa crise. Nesse momento de crise, também é preciso inovar para transformar. Criar um ambiente seguro em condições que permitam a criação de redes de conhecimento para trocar experiências, seja nos colaboradores internos, com a equipe, com os associados, para propiciar coisas novas para fazer, para a gente permitir a fluidez de novas ideias e de soluções inovadoras. A criatividade, mais do que nunca, ela precisa fluir forte dentro da cooperativa. E para isso nós precisamos estar aberto ao novo, ter capacidade para inovar.
mas inovar não é um estalar de dedos. A gente tem que criar esse ambiente interno e aproveitar essas oportunidades para engajar todas as pessoas nisso. Intensificar essa capacidade para introduzir novidades. É um momento que nós temos que desaprender antigas práticas, reaprender e aprender novas práticas. Estamos aqui hoje à noite, esse momento hoje nos mostra isso. A gente está se reinventando. Mais de 100 pessoas conectadas. Imagina se tivéssemos que propiciar isso de uma forma presencial. Quanto gastaríamos em deslocamento, em tempo, em energia, em risco, inclusive, de locomoção, para podermos estar todos juntos. E assim, a tecnologia também nos ajudando, e as cooperativas também precisam estar atentos a isso e fazer bom uso disso. A gente vai falar depois, mais para frente, as assembleias que estão chegando aí agora são assembleias virtuais, como a que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, o que há pouco tempo atrás parecia algo distante, hoje é uma realidade. Então, outro momento importante é aquela frase que em gestão se usa muito, follow the money, siga o dinheiro. As cooperativas também precisam, os associados, estar conectados para ver qual é o movimento que o mercado está fazendo, para onde as coisas estão caminhando, para poder se estruturar e se organizar para isso. Quanto o comércio, quanto a indústria está se reinventando nesse momento? Quantas cooperativas estão se reinventando? Quanto cresceu, estamos percebendo alguns setores, por exemplo, teleentrega, né? Nesse momento que está praticamente o país em trabalho remoto, muitas empresas trabalhando remoto, muita gente, é um setor que cresceu demasiadamente. E para tudo isso, também extremamente importante a gente revisitar o nosso planejamento estratégico dentro das cooperativas, para poder adequar ele às novas realidades e os desafios que estão se apresentando, inclusive para trazer para dentro desse planejamento os 17 Objetivos do Desenvolvimento Econômico e Social Humano, os ODS da ONU, que o professor há pouco já mencionou. E dentro desse contexto, desses desafios, o governo federal, estadual, municipal, todos eles têm que se mobilizar para poder, de um lado, no âmbito financeiro, o Banco Central trabalhando forte para injetar recursos na economia, seja via disponibilização de liquidez para o sistema financeiro, seja via propiciando novas modalidades de crédito, novas linhas de crédito, Procapcred, Pronaf e várias outras linhas aí para micro e pequenas empresas, financiamento da folha de salários que estão sendo colocadas aí à disposição do mercado e também das cooperativas, várias linhas específicas para cooperativas e para o mercado como um todo, para possibilitar contribuir para que possamos sair dessa crise. No âmbito tributário, que é um dos nossos focos aqui também, falarmos rapidamente, várias alternativas também saíram nos últimos dias, possibilitando permitir que as cooperativas e as empresas tenham caixa nesses meses que se imaginam sejam os mais difíceis, os próximos 2, 3 meses que a gente está vivendo. E, para tanto, temos vários normativos aí que foram publicados, possibilitando a postergação do recolhimento de tributos, a postergação do cumprimento de obrigações fiscais, tá? Por exemplo, a gente poder entregar DCTF, declarações tributárias daqui 3, 4 meses. Nós tivemos uma redução que impacta a folha de salários, o ônus das cooperativas sobre a folha de salários, acaba afetando o Sescop, infelizmente, mas a contribuição para o Sistema S por 3 meses, dos meses de abril a junho, ela foi reduzida à metade. Então, a contribuição para o Sescop nesses 3 meses, de 2,5%, ela foi reduzida para 1,25%. A do Senar também foi reduzida, a SESI, SEBRAE também foram reduzidas. Uma coisa que impacta bastante as cooperativas de crédito e seus associados, nesses próximos 3 meses, abril, maio e junho, até julho, as alíquotas do IOF nas operações de crédito, tanto o IOF básico, que é 3% ao ano, ou para as pessoas físicas, 1,5% para a jurídica, quanto o adicional de 0,38 foram zerados. Então, também é uma possibilidade para quem precisa de crédito, vai ter um crédito um pouco mais sem esses encargos, mesmo nas renegociações, nas prorrogações de crédito, também o IOF está zerado nesses 3 meses. O recolhimento do INSS patronal está postergado, os meses de março e abril foram postergados para pagar em julho a setembro. Tá? PIS/COFINS também está postergado. FGTS está possibilitado também postergar esse recolhimento, obviamente sem prejuízo para os empregados, é só caixa.
São só medidas que afetam o caixa. Postergação da entrega da DCTF, da declaração da contribuição para o PIS/COFINS. Essas são, professor Pedro, as minhas primeiras contribuições. Não sei se nós estamos no tempo ainda, mas depois eu colocaria, tenho mais umas contribuições para trazer com relação a impactos trabalhistas. Temos várias medidas importantes no âmbito trabalhista e também falar um pouco, se tivermos tempo ainda, das assembleias virtuais. Então, nesse momento, são minhas contribuições iniciais. Excelentes contribuições, professor Evandro, agradecemos. E, novamente, pedimos escusas pelo contratempo ocorrido no início do nosso painel. Agradeço a colaboração dos painelistas em terem entrado, porque naquele momento era o momento de introdução e reforçamos a importância das contribuições que o professor Evandro também traz, porque as cooperativas, os seus contadores, os seus administradores, as suas equipes técnicas precisam estar muito atualizadas e antenadas para orientar os seus dirigentes eleitos para evitar gastos necessários ou desembolso desnecessário neste momento, a partir de medidas que já foram pleiteadas pelas cooperativas, já foram anuídas e autorizadas pelas autoridades superiores. Cuidado que pode ter gente dormindo em berço esplêndido, pagando coisas quando podia tranquilamente pagar mais tarde e comprometendo recursos do caixa para outras funções vitais para a manutenção da cooperativa. E é nesse contexto que, somando o nosso roteiro, convido a painelista Grace Freitas para as suas contribuições e, principalmente, gerando aí os agregados às 3 falas iniciais e, posteriormente, faremos uma nova volta rápida com os painelistas para outras considerações que acabaram não sendo feitas na primeira rodada. Por isso, passo a palavra agora para a Grace, para as suas considerações, Grace. Então, boa noite a todos, né? Para mim é muito gratificante estar aqui, presente, né? E ser indicada pela minha turma de gestão de cooperativa. Também quero saudar aos painelistas Vitor, Evandro, David e, em especial, a minha cooperativa Cooper Concórdia. Um grande abraço a todos os cooperados que estão online acompanhando a live. Então, já complementando, né, me colocar numa situação difícil depois dessas 3 pessoas maravilhosas e com muito conhecimento agregado aí, complementando, o cooperativismo ele é feito por diversas mãos, né? As pessoas dentro do cooperativismo é o capital maior. E o que eu vejo dentro dessa situação atual é que as pessoas estão se reinventando, elas estão se aprimorando, buscando meios e caminhos, né, para se reinventar, ficando mais proativas, né, estabelecendo uma outra rotina de trabalho. Os profissionais tiveram que se readaptar, porque não podemos parar, né, a nossa vida devido a essa situação, não pode ficar congelada, a gente tem que dar sempre continuidade. Eu vou me colocar no ramo da educação, que eu trabalho, nós não estávamos esperando de forma alguma, né, tudo isso, as aulas paralisadas, então, já de antemão, parabéns aos professores, instrutores que estão não medindo esforços, né, para proporcionar para os aprendizes, para os alunos, várias atividades, aulas. Então, eu vejo que foi muito enriquecedor essa situação, ela foi enriquecedora nessa fase, né, dos profissionais se reinventarem. É uma mudança também na área de trabalho, né? Vejo assim. Enfim, não existe também uma receita pronta para a gente sair ou né, sair dessa situação. E a gestão para enfrentar essa situação, ela não tem uma receita pronta. A gente vai ter a situação e poder ir nos colocando, né,
a cada situação que for, né? Nos reinventando como profissionais, todos, né? Nessa área. Então, acho que foi muito, nessa parte a gente evoluiu. Há um progresso muito, muito significativo, né? Excelentes contribuições, Grace, e principalmente você como representante da cooperativa educacional Cooper Concórdia, inclusive a Michele Paz faz essa pergunta no nosso chat. Então, dentro desse contexto, contribuindo e colaborando e agregando esses elementos, porque nesta pandemia que vivemos não tem nenhum setor, não tem nenhum ambiente da sociedade em todo o mundo que possa se perceber não impactado por tudo o que estamos vivendo recentemente, e principalmente nos últimos tempos de forma mais acelerada pela pandemia. Se a sociedade se volta mais solidária, mais envolvida umas com as outras, as pessoas, não menos importante se torna a necessária qualificação, capacitação e profissionalização da gestão das nossas organizações cooperativas. Se a sociedade como um todo se organiza de maneira mais cooperativa para dar solução aos seus desafios, buscando produzir resultados inatingíveis individualmente, as cooperativas, sejam elas de pequeno porte, sejam elas de grande porte, independente do ramo em que estiverem atuando, requerem cada vez mais uma performance profissional qualificada, de governança para dar conta dos recursos cada vez mais escassos, de mercados externamente cada vez mais competitivos, sem abrir mão do princípio máter da cooperativa, que é estar representando coletivamente a economia do seu quadro coletivo associado. Então, dentro dessa dinâmica, que vivemos um ambiente, sim, de demonstração de que não mais qualquer um pode ser um dirigente, qualquer um pode ser um líder, ou qualquer um pode desempenhar funções na cooperativa. As cooperativas precisam também ser dotadas e ocupadas por pessoas muito bem preparadas, ou se ainda não são, precisam muito rapidamente se capacitar, se qualificar para fazer frente aos desafios do hoje e também do amanhã. Portanto, agradeço pelas suas contribuições e abro de novo a perspectiva do Vitor e do David, o David primeiro, talvez, para alguma complementação a partir do que foi colocado pelos colegas até o momento aqui, David. A palavra é sua, David. Obrigado, Grace.